Amados irmãos e amadas irmãs, vamos proceder agora à baldeação para o PowerPoint. Só que ele não apareceu ali, não sei por quê. Vamos ver o que está acontecendo. Ah, lá está ele, lépido e fagueiro, muito bem. Conseguem enxergar claramente o slide? Muito bem. Por enquanto, não vou fazer maiores comentários. Vamos deixar assim, todos entenderam, todas entenderam, porque a comunidade inteira é fluente em hebraico. Daqui a pouco voltaremos a essa questão. Antes disso, preciso conversar um pouquinho com vocês. A conversa de hoje parece-me que será bastante breve, como já disse. E à guisa de preâmbulo, mais do que gostaria, preciso dizer-lhes algumas palavras, em razão da conjuntura vigente. No mundo atual, o Brasil não é exceção, porque ele faz parte do mundo, estamos vivendo um cenário tenebroso e, em primeira análise, angustiante e atemorizador. Eu disse primeira análise, porque nós, da Igreja de Deus, não temos medo, mas estamos falando para todas as pessoas aqui. Por isso, considero importante, premente, buscarmos refúgio no sempiterno Iá, em vez de confiar em seres humanos. Resguardemo-nos na fortaleza do Altíssimo Deus. Porque se temos seu auxílio, e nisso cremos, inabalavelmente, que mal alguém pode fazer contra nós? Muitos confiam e coloque muitos nesses muitos em máquinas de guerra e outros em seus líderes. Nós, porém, em nome de nosso Senhor Jesus, invocaremos o nome de Iá, nosso único Deus vivo e verdadeiro, que nunca desampara os que nele creem. Pois quem temos nos céus além dele e de nosso Senhor Jesus Hamashia? Quem poderíamos querer na terra, além de nosso Pai Celestial e de seu Filho, nosso Senhor? Quando nos sentirmos oprimidos pela aflição, se isso ocorrer, consolemo-nos na palavra de Iá e em seu caminho, que nos vivificam, acalmam e fortalecem. Vistamos sua armadura e vençamos as ameaças. Lembremos-nos daquilo que o escritor sagrado Tiago nos exortou com propriedade, em Tiago 1, verso 12. Bem-aventurado é aquele e aquela que suporta com perseverança a provação, porque, depois de ter sido aprovado ou aprovada, receberá a coroa da vida, a qual nosso Senhor Jesus prometeu aos que o amam, como nós. E ouçamos também a pronúncia do profeta Isaías, em Isaías 43, 2. Quando passares pelas águas, eu, Iá, estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. As chamas não te atingirão. E, na sequência, a palavra de certeza, trazida em Jeremias 17, 7. Bendito aquele que confia em Iá e cuja esperança é Iá. Amados irmãos e amadas irmãs, descansemos à sombra do Onipotente e tenhamos gravado no coração a certeza absoluta de que, como diz a palavra, 1000 cairão a nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas não chegará a nós. Guardemos firme nossa confissão de esperança, sem vacilar, pois o próprio Senhor Jesus afirmou ter dito muitas coisas para que tenhamos paz, e recomendou expressamente
passemos pelas turbulências do mundo, sejam quais forem, que ele venceu, com coragem e fé nos desígnios perfeitamente justos do Altíssimo Iá. Mais do que nunca, e essa hora é representativa, confiemos em Iá de todo o nosso coração e não nos apoiemos em nosso próprio entendimento. A chegada de nosso rei, do verdadeiro rei, é iminente. Enquanto não nos é dada a glória do arrebatamento, para que nos prostremos em sua presença para servi-lo, conforme ele ordenar, deixemos que suas palavras, a meu ver, garantidoras, dirigidas à igreja de Filadélfia, que em última análise somos nós, se incrustem indelevelmente em nosso ser e se tornem nosso refúgio inexpugnável. Disse o Senhor Jesus em Apocalipse 3:10, que nós já estudamos recentemente. Guardaste a minha palavra da minha perseverança. Por isso, eu guardar-vos-ei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Então, amados irmãos e amadas irmãs, hoje manterei com vocês uma conversa um pouco diferente. Pareceu-me apropriado, diante do cenário vigente e também relevante, apresentar uma exegese, não vou dizer de que, porque nós precisamos voltar, que está lá em hebraico, que se correlaciona harmoniosamente com tudo o que falei até agora e com a situação que estamos enfrentando. Vamos lá para a baldeação. Vamos lá. Não estou conseguindo. Vamos parar. E voltar. Voltou na tela aí para vocês, tinha sumido para mim. Alguém poderia responder-me, por gentileza? Não, irmão. Não voltou? Não, A tela do PowerPoint não está para vocês? Bom, então vamos não. ver o que está acontecendo aqui. Vamos ver de novo. E agora? Agora sim. Muito bem. Eu sei que todos e todas entenderam o que está aí na tela, certo? Vamos fazer uma transliteração. Terlim, Shalosh, Ezrim. Esse é o tema da nossa conversa hoje. Para quem ainda se lembra da língua portuguesa, também é conhecido como Salmo de número 23. É sobre isso que gostaria de conversar hoje, porque me parece que tem tudo a ver com aquilo pelo qual estamos passando. Não só no Brasil, mas também no Brasil e no mundo. Vamos ler primeiro esse texto extremamente longo, não pelo número de versos ou número de palavras, mas pelo conteúdo. São apenas 6 versos, mas vamos lá. Iá é meu pastor. De nada tenho falta. Na verdade, no original não está assim. Eu vou ler como está no original. Iá é meu pastor e não me falta. Não existe esse de nada tenho, mas e não me falta. Não faz tanta diferença, mas vocês vão ver que há uma sutileza envolvida aí. Verso 2. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse, como estamos andando agora, pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e teu cajado consolam-me.
Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente, a bondade e a misericórdia seguir-me-ão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa de Iá por todo o sempre. Amém. Amém. Então, amados irmãos e amadas irmãs, vocês dirão, esse salmo é tão pequenininho, um dos menores, somente 6 versos, mas, como já afirmei, repito, longuíssimo, extensíssimo, no mérito, no alcance e no cerne do seu conteúdo. Por quê? Começando a conversa, nele nós evidenciamos a tipificação da pedra angular do plano perfeito de redenção, implementado pelo Altíssimo Deus, ou seja, nosso Senhor Jesus Hamashia, tanto na função de Salvador, quanto em sua atuação como juiz, separando eleitos de ímpios. Provavelmente, sem nenhum exagero, nenhuma porção das Escrituras, com a possível exceção da oração do Pai Nosso, é mais conhecida do que este salmo. Sua beleza, inclusive literária, e sua percepção espiritual são praticamente insuperáveis, são magníficas. Todas as facetas literárias dessa pérola são vistas à luz do Altíssimo Deus, cujo cuidado afetuoso, vigilância constante e presença contínua comunicam à vida toda a sua cor e toda a satisfação. Na verdade, como nós vamos ver na sequência, a atividade cétupla de Deus, descrita nos versos 2 a 5, o que eu quero dizer com isso? Cétupla. O salmista nos exprime que Iá faz, leva, refrigera, guia, está com, prepara uma mesa e unge a cabeça. Então, essa atividade, inclusive, está emoldurada pelo seu nome, que aparece entre as primeiras e últimas palavras desse verdadeiro poema espiritual. Esse salmo tem uma riqueza de ensinamento e, ao mesmo tempo, revela uma tremenda simplicidade dos fatos. Porque nele encontramos as profundezas da relação pessoal entre o Altíssimo Deus e nós, os crentes e as crentes. O salmista usa aqui a metáfora do pastor para falar de Deus, como alguém amorosamente preocupado com suas ovelhas e a riqueza da provisão que ele faz para elas. O salmista declara, e eu declaro junto com ele, Iá é nosso pastor. Ele está adequando uma linguagem, o salmista, para si próprio, mas que se aplicava à nação como um todo, e eu digo que se aplica ao mundo todo. Vamos conferir, antes de prosseguirmos, fazendo uma comparação desse salmo com algumas poucas passagens bíblicas. O Salmo 79, por exemplo, no verso 13, que diz: assim nós, teu povo e ovelhas de teu pasto, louvar-te-emos eternamente. Salmo 79, 13. No Salmo 95, verso 7, nós vamos encontrar o seguinte: porque ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelhas da sua mão. Salmos 95, 7. Mais à frente, no Salmo 100, o salmista diz que nós somos povo seu e ovelhas do seu pasto, no verso 3. E lá em Isaías vai aparecer também essa comparação, no capítulo 40, verso 11. Como pastor, ele apacentará
o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e levá-los-á no seu regaço. Guiará suavemente as que amamentam. Da mesma forma, nós, os crentes no Mashiach, podemos falar em termos pessoais. Porque em Gálatas 2:20, Paulo expressou-se veementemente. Ele amou-me e deu-se por mim. E eu repito, ele amou-nos e deu-se por nós. E está conosco até o final dos séculos. Agora vamos conversar dentro do texto e do contexto desse maravilhoso salmo. Primeiramente, conversando sobre as características de uma ovelha. Eu falei da simplicidade que está na densidade dessa peça bíblica. Então, quando nós afirmamos que Iá é nosso pastor, e por consequência nosso Senhor Jesus, a quem ele designou, com sua autoridade, devemos pensar que da mesma forma nós estamos dizendo, nós somos ovelhas. Mas, se somos ovelhas, nós devemos ter as características delas. Quais são? Vamos conversar sobre algumas aqui. Aquelas que me parecem mais representativas. A primeira delas, as ovelhas conhecem seu pastor. A ovelha é um animal totalmente manso, domesticável, e segue apenas o seu pastor. Se for chamada por outro, não atenderá. Vários experimentos já foram conduzidos comprovando isso. E o mais interessante, ao contrário, por exemplo, do gado, que requer gritos atrás dele para que ande, no caso da ovelha, o pastor deve ir à frente, chamando-a, mostrando o caminho que ela deve seguir. Então, que também possamos reconhecer nosso pastor e seguir seu caminho, porque nós não temos caminho, nós somos ovelhas, de nada sabemos e nada podemos. Segunda característica de uma ovelha, a ovelha produz lã o tempo todo. Desde tenramente, logo depois do nascimento, ela começa a produzir lã. E não precisa de ninguém para orientá-la. Por quê? Produzir é algo natural dela, é espontâneo dela. E não precisa de técnicas novas, de aplicações tecnológicas. Ela simplesmente produz continuamente, independente do que quer que seja. Não depende de nada para isso. E mais, quanto mais tosquiada for, vejam bem, desde que a tosquia seja correta, mais lã produz. Assim, devemos ser nós, como crentes fiéis e pessoas verdadeiras. Quanto mais somos cinzelados e cinzeladas pela perfeita e verdadeira palavra de Deus, mais espiritualmente puras e produtivos e produtivas nos tornamos. E mais, a ovelha mais antiga, mais idosa, mais experiente, é a que produz lã boa. E a lã, produzida por elas, vai mudando, como tudo, ao longo de sua vida. Com o passar do tempo, a lã muda de textura, de cor, de densidade. Quanto mais idosa, mais fofa e resistente é a lã produzida. Quanto mais fofa, quanto mais idosa, a ovelha. A pessoa crente também deve ter melhores obras que vêm com a maturidade espiritual. Ou seja, nossas experiências e comunhão com Deus devem resultar em uma melhor pessoa crente a cada dia. Portanto, sejamos hoje
melhores do que ontem, e amanhã, melhores do que hoje. Outra questão envolvendo as ovelhas. Elas não comem qualquer coisa. Uma ovelha, de preferência, come capim, mas, preferivelmente, novo, fresquinho, sempre bom. Ela não come coisas impuras nem mal feitas e não se inquieta procurando qualquer tipo de alimento. Assim somos nós, que devemos ter como alimento único a perfeita e santa palavra de Deus. Esse é o nosso alimento, é o nosso capim, sempre fresquinho, sempre puro, santo e bom. Outra coisa, as ovelhas estão constantemente mastigando. Nós sabemos que elas integram a família dos ruminantes e parecem estar incessantemente mastigando. E, de fato, estão. Podem passar até 8 ou mais horas nesse processo. E isso lhes garante a possibilidade de consumir até cereais muito duros e de difícil digestão para a maioria dos animais. O alimento espiritual da pessoa crente, volto a dizer, é a palavra de Deus. E assim como as ovelhas, devemos estar sempre remoendo esse alimento. Agora, vamos passear exegeticamente pelos versos deste salmo. Um a um. Peguemos o verso 1. Como já disse, no original não está escrito nada me faltará. Está escrito não me faltará. Mas mesmo que estivesse escrito nada me faltará, nós precisamos entender que essa frase nada faltará não indica coisas, mas a própria presença do pastor. Ou seja, o salmista estava dizendo que o Altíssimo Deus é o pastor dele, é o nosso pastor, e que ele, pastor, não lhe faltará, quando também não nos faltará. Portanto, já que o pastor não nos faltará, estará sempre presente cuidando de nós, essa frase pode indicar sim uma provisão, mas a mensagem principal é que ele nunca falta, está sempre presente, vigilante, atuante. Vamos prosseguir. O salmista diz: deitar-me faz em verdes pastos, no verso 2. O que ele quer dizer com isso? Voltemos às ovelhas. Uma ovelha não sabe, ela é ingênua, diferenciar uma relva boa de uma venenosa, por exemplo, para comer ou mesmo para repousar. Somente os olhos atentos e experientes de seu pastor poderão discernir isso e indicar a ela o que é bom para alimentar-se ou para aproximar-se. Quando o salmista declara: deitar-me fazem verdes pastos, ele estava passando a ideia de que o pastor coloca sua ovelha sempre onde há alimento adequado. Essa expressão indica a necessidade de descansarmos no Altíssimo Deus e dele recebermos a provisão do bom alimento. Continuando, além de fazer-me deitar em verdes pastos, o pastor também guia-me mansamente a águas tranquilas. Por que isso? Águas agitadas podem assustar as ovelhas, podem inquietá-las, porque elas são animais extremamente medrosos, uma vez que não têm defesas próprias contra os inimigos.
O salmista diz: guia-me mansamente a águas tranquilas. Por quê? Porque o pastor faz exatamente isso. Quem é o pastor? Nosso Criador sabe guiar-nos até os lugares tranquilos que refrescam de verdade nossa alma. E isso vai ficar claro logo na frente, porque é dito que o pastor refrigera minha alma. Se nós formos a um dicionário da língua portuguesa, constataremos que um dos significados da palavra refrigério, e consequentemente nós transpomos para o verbo refrigerar, é uma sensação agradável, produzida pelo frescor de alguma coisa. E alguns outros sinônimos dessa palavra são conforto, bálsamo, refresco, alívio e até remédio. Então, como consequência das águas tranquilas, vem o refrigério, o alívio. Ou seja, o Altíssimo Deus, nosso Pai Celestial, nosso pastor verdadeiro, traz alívio, consolo e bálsamo para o nosso ser. E continua o salmista: guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mais uma vez, o salmista utiliza uma palavra, o verbo guiar, que enfatiza o trabalho do pastor de guiar lá no campo suas ovelhas. E aqui está explicitado o lugar para onde o pastor vai conduzir-nos como suas ovelhas, pelas veredas da justiça. Vereda, nós sabemos, é caminho, trilha, direção, rumo. Portanto, o salmista está afirmando que o pastor guia-nos como ovelhas por um caminho limpo, correto, apropriado. Porque é isso que o vocábulo justo indica no contexto do caminho da ovelha. Nosso Deus guia-nos por um caminho justo, porque ele é justo. Então, ele não pode levar-nos para outro caminho. Então, se somos seus filhos, e somos, devemos ser justos também. No verso 4, que tem tudo a ver com o que estamos enfrentando na atualidade. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Volto a dizer, as ovelhas são ingênuas. Por isso, o pastor deve estar sempre prestando efetiva atenção a todas elas, pois é muito comum que algumas se percam do grupo por uma distração qualquer. E o perigo é constante para as ovelhas, como está constante para nós. Vale, nós sabemos, é uma passagem apertada, geralmente, pode ser amplo também, mas geralmente é uma passagem apertada entre montanhas. Um caminho, sempre que tem uma parede montanhosa de um lado e um penhasco do outro. Geralmente, é um caminho estreito, perigoso, difícil para trilhar, para a maioria das pessoas, como é também para as ovelhas. Mas o salmista diz que não temeria mal algum. Por quê? O pastor de verdade cuida de suas ovelhas para que elas não caiam em lugares de aperto que podem até causar-lhe a morte. O Altíssimo Deus, nosso Pai Celestial, está continuamente com os olhos sobre nós e é quem nos livra de todo, repito, todo mal. Não importa qual. Prosseguindo, o salmista declara que tua vara e teu cajado consolam-me, no verso 4. Vamos lembrar aqui as ferramentas de trabalho diuturno de um pastor. Basicamente, ele usa duas ferramentas, dois dispositivos para disciplinar as ovelhas: o cajado e a vara.
Basicamente, a vara é um instrumento comprido com um gancho que lembra um ponto de interrogação na ponta, ou um cabo de guarda-chuva. Com ela, o pastor, por exemplo, pode livrar as ovelhas que ficarem presas em algum lugar perigoso, como espinheiro, algum arbusto venenoso ou de difícil saída. O cajado serve para que a ovelha não vá aonde não lhe seja permitido. Quando existe alguma dissensão no rebanho, ou quando alguma ovelha distraída está a ponto de desgarrar-se, o pastor costuma lançar o cajado sobre ela, assustando-a, despertando a sua atenção, para ela voltar ao grupo de maneira ordenada. O que quer dizer esse verso para nós? Mantenhamos-nos sempre sob o cajado e a vara de Deus, o que nos garante tranquilidade e segurança. No verso 5, já terminando essa peça maravilhosa, o salmista expressa: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Observem que a cena muda de alimento e água destinados a ovelhas para algo que parece um banquete opulento, farto, para seres humanos. Embora seja possível que também o salmista esteja pensando em alguma refeição especial, em um momento de sacrifício, é mais provável que ele esteja referenciando outros momentos de refeição ou festas especiais. Devemos lembrar que o salmista Davi, embora esteja falando da relação da ovelha com o pastor, ele está se colocando como ovelha, assim como nós, seguindo-o. E sendo humano, o que ocorre na mente de Davi, na verdade, é um banquete preparado pelo seu Deus. Mas isso não foge do binômio contextual, do qual nós estamos falando. Pastor de um lado, ovelha do outro. Porque, como nos versos anteriores, aqui a ovelha é bem cuidada e servida diante dos inimigos que não podem fazer-lhe mal. As ovelhas estão se banqueteando na mesa de Deus e os inimigos estão fora rangendo dentes. Ainda nesse finalzinho, o salmista exprime que o pastor unge sua cabeça com óleo, no verso 5. O que ele quer dizer com isso? Primeiro, vamos repassar a questão lá da vida habitual de uma ovelha. Elas vivem infestada de insetos, principalmente moscas, e isso dificulta que elas se alimentem direito. Como não conseguem livrar-se desses parasitas, o que elas fazem? Tendem a correr desabaladamente, sem direção, e acabam assustando outras, gerando um efeito dominó. E aí se instaura o risco de saírem do aprisco e acabarem mortas por predadores, por exemplo. O que faz, então, o pastor? Preventivamente, ele joga óleo sobre suas cabeças para evitar esse problema. Nós, amados irmãos e amadas irmãs, precisamos do óleo, o Santo Espírito de Deus, sobre nossas cabeças, para que vivamos uma vida direcionada exclusivamente por Deus e não sucumbamos diante dos predadores. E assim, nossas cabeças estarão protegidas de insetos, leia-se, demônios, que tentam, literalmente tentam, distrair-nos do verdadeiro alimento espiritual, a palavra santa de Deus. Continuando ainda, o salmista
diz que o seu cálice transborda. Olha que imagem magnífica. Cálice transbordante significa, por exemplo, satisfação completa. Ele transmite-nos aqui o sentido de que seu cálice está mais do que cheio. O que isso quer dizer? O Altíssimo Deus concede-nos alimento tão abundante que transborda nosso cálice, vai além da nossa capacidade de contenção. Mas essa expressão, transbordar cálice, tem também um significado muito preciso nas culturas orientais. Lá na Palestina, a região toda, que inclui Israel, o transbordamento do cálice significa plenitude de tudo que tem verdadeiro significado e valor em todos os planos. Ou seja, essa é a verdadeira prosperidade das pessoas crentes e fiéis que nós somos. O trecho não se refere a transbordamento de quantidade, mas ao suficiente para vivermos segundo os desígnios de Deus. Portanto, se nós somos ovelhas, eu me declaro ovelha, espero que vocês também. Se somos ovelhas dependentes de nosso pastor, devemos expressar gratidão permanente e valorizar o que já temos recebido. E então, só então, nosso cálice espiritual verdadeiramente extravasa. E aí, vamos caminhar para o grande finale. O salmista apregoa que certamente a bondade e a misericórdia o seguirão em todos os dias da sua vida. Como regra, o pastor, voltando lá para o dia a dia do pastoreio, guia suas ovelhas posicionando-se à frente delas, como já foi dito. Muitas vezes, porém, ele caminha lado a lado e, em certas ocasiões, segue atrás delas, especialmente se o rebanho está sendo dirigido para o redil, para dormir à noite, que é um caminho mais conhecido das ovelhas. Nosso pastor é cheio de misericórdia e bondade. E porque as ovelhas obedecem à voz de seu pastor, ele as provê com bondade e misericórdia. Vamos confirmar isso numa passagem bíblica? Vamos. Vamos viajar até o livro de Deuteronômio, lá atrás, na primeira aliança. Capítulo 28, verso 2. E todas estas bênçãos virão sobre ti e alcançar-te-ão quando ouvires a voz de Iá, teu Deus, a voz do nosso pastor. Então, quando obedecemos ao Deus Altíssimo, não precisamos mais correr atrás de outras bênçãos, porque elas nos seguirão automaticamente. E aí, o salmista encerra dizendo que habitará na casa de Iá por todo sempre. Voltando ao contexto de pastor e ovelha no dia a dia do mundo, nós observamos que, depois de mostrar toda a relação entre eles, ovelhas, pastor, o salmista ressalta a habitação. Ou seja, após tantos benefícios e cuidados que as ovelhas auferem de seu pastor, é esperado que brote nelas, em nós, o desejo de estarmos sempre juntos e juntas dele. Sim, porque assim deve ser conosco. Nosso Pai Celestial fez, faz e continuará a fazer tanto por nós, que nos imbuímos de um
irrefreável desejo de habitar com ele, habitar na casa de Iá por longos dias, ou seja, estar onde ele estiver, juntos para sempre. Porém, amados irmãos e amadas irmãs, reflitamos. A aliança renovada chama nosso Senhor Jesus de o bom pastor, o grande pastor, o príncipe dos pastores. Da mesma maneira que o Senhor Jesus, por designação direta do Altíssimo Deus, é também o bom pastor, nós somos suas ovelhas. Não somos animais, e muito menos pessoas atemorizadas e passivas, mas seguidoras obedientes e sábias, que se submetem ao único que pode guiar-nos aos melhores lugares e por caminhos seguros. Ou seja, o Salmo 23 não enfatiza as características das ovelhas como animais, porém, as qualidades como discípulas que seguem a um líder adequado, o líder supremo, inigualável e inatingível. Mas esse salmo só ganha sentido quando analisado sob o prisma da vítima perfeita escolhida e preservada por Deus, nosso Senhor Jesus Hamashia, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas que se tornou o emérito pastor que está sempre conosco, guardando-nos dos perigos, das ameaças e das provações do mundo, e nos conduz em segurança ao reino eternal de Deus. Amém. Amém.